Esse é mais um programa TV Naí, que hoje nós temos o Dr. Antônio Carlos, advogado, veio aqui nos comentar alguns aspectos importantes do direito à saúde que o paciente tem. Antônio, obrigado por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, doutor. Boa tarde. Antônio, o que nós temos de direito de saúde dos pacientes? Que tópico é importante lembrar as pessoas saberem? Eu posso iniciar mencionando que o direito ao tratamento oncológico, assim que o paciente recebe o diagnóstico, ele tem direito ao tratamento gratuito, todo pelo SUS, né? de todos os tratamentos possíveis, seja quimioterapia, radioterapia, exames e tudo mais. Inclusive, o paciente oncológico ele tem o direito a iniciar esse tratamento em até 60 dias após o diagnóstico. Essa é uma lei que o Brasil tenta correr para findar os 60 dias e poder iniciar o tratamento do paciente, que muitas vezes, conforme a localização do país em que está, o tipo de serviço, o paciente encontra algumas dificuldades e barreiras. Doutor Antônio, como é que você vê alguns direitos relacionados a exames, por exemplo? Nós temos alguma coisa específica para alguns tipos de exame na área de câncer, direito o paciente fazer, sem custo, o que nós temos aí? Os pacientes têm direito a todos os exames possíveis que forem requisitados pelo médico, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde, inclusive. Caso seja negado algum exame, ele tem direito, inclusive, de recorrer à justiça para solicitar a autorização desse exame. É preciso lembrar que nós temos o rol da ANS, na qual há contido especificações de tipos de exames e tratamentos em que devem ter uma cobertura que chama mínima, né? Uma cobertura basal para atender aos pacientes. Então esse rol da ANS ele tem que ser respeitado. Muitas vezes há situações em que não se encaixam no rol da ANS e aí você tem que ter um jogo de cintura para poder ver o que é melhor ao paciente e que possa atender às expectativas de você conseguir tratar. Não adianta você oferecer algo de um exame que não vai resultar em uma expectativa de tratamento. É frustro, né? Então, eu acho que é importante ter esse balanço. Doutor Antônio, e hoje em dia, o paciente acaba tendo dificuldade ao tratamento? Você percebe isso ou não? Sim, em vários sentidos. Muitas vezes por desconhecer mesmo os direitos, né? Nós podemos mencionar cirurgias reparadoras, em que às vezes a mulher ela tem medo por conta de se sentir lesada depois, até por conta do seu emocional, com a retirada de uma das mamas, e às vezes a pessoa não tem essa informação de que faz parte do tratamento a colocação de uma prótese, uma cirurgia plástica. Às vezes a pessoa não tem essa noção de que faz parte do tratamento e não se trata apenas de um procedimento estético, e sim para que a pessoa possa se sentir bem. Faz parte do procedimento funcional da pessoa, né? Sim. A reinteração na sociedade, a capacitação deve poder voltar a se reinserir no meio de trabalho, no meio social. Então as pessoas não têm que ter medo de buscar os seus direitos, né? E é fazendo conexão com informação, doutor Antônio, que aqui uma aí que a gente tenta trazer informações para todas as pessoas, né? E sempre lembrar que prevenção esse é o melhor caminho. Doutor Antônio, e medicamentos de alto custo na oncologia? Onde é que encaixa isso? O que acontece nesse setor? Muitas das vezes os pacientes oncológicos desconhecem os seus direitos, o que acaba prejudicando o tratamento. Por exemplo, um tratamento de qualidade, ele demanda medicamentos de altíssimo custo, que ultrapassam uma renda familiar. Seja a pessoa coberta ou não por um plano de saúde, eles nos procuram para que nós possamos intermediar pelo pedido de medicamentos, seja em face ao plano de saúde ou em relação ao Estado. Quando os pacientes nos procuram, eles não obtêm a resposta que eles estão aguardando com relação aos medicamentos. O que nós procuramos fazer é buscar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. A justiça ela chega a ser lenta hoje em dia ou não? Com relação à saúde, doutor, hoje nós podemos dizer que já está bem mais rápido, bem mais agilizado. Até porque nós entramos com pedido de prioridade na tramitação
e temos obtido vários resultados com liminares e tudo mais. Nós temos casos em que foi concedido uma liminar para concessão de medicamento no mesmo dia. Então, hoje, graças a Deus, nós temos essa tecnologia a nosso favor. O ideal seria um mundo onde nós teríamos um bom entendimento com os tratamentos disponíveis num protocolo nacional que pudesse abranger a todos e conseguisse dar suporte ao paciente em tempo hábil. Mas nós vivemos num país que tem muitas discrepâncias, né? Entre essas discrepâncias envolvem condições financeiras, condições de acesso à justiça, condições de acesso a hospitais bons, que tornam o nosso país de muitas verdades, né? Nós temos aí situações onde pacientes nem conhecem que existe tratamento, nem conhecem o que é a palavra câncer, e outros que já sabem uma grande parte da doença, os últimos tratamentos. Obviamente, com a globalização, nós estamos vendo os tratamentos em outros países que têm uma certa taxa de eficácia e com baixa toxicidade, que ainda nós não temos no Brasil, e que está sendo introduzido de uma forma paulatinamente, né? A prova lá fora, depois a prova no Brasil, para tentar trazer os melhores resultados aos pacientes. Visto isso que hoje cada vez mais caem as drogas endovenosas, aquela droga na veia, tóxica, onde as pessoas perdem o cabelo, e vem com as drogas via oral. A pessoa toma em casa e você muitas vezes nem percebe que ela está tratando de câncer, né, Antônio? Às vezes você olha para a pessoa e fala, nossa, você está tratando comprimido? Não sabia que você tinha câncer. Isso não é incomum os pacientes comentarem. Antônio, se o senhor fosse deixar uma mensagem para nós, para terminar, com relação aos direitos do paciente com câncer, os direitos em relação à sua constitucionalidade, o que você deixaria de um recado para as pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu diria para enfrentar essa doença de frente. Em segundo lugar, eu diria para buscar todo tipo de informação necessária, todo tipo de ajuda. Hoje nós temos tecnologia, temos informação de ponta, e buscar os melhores profissionais que estiverem ao seu alcance, e sempre que necessário buscar os seus direitos para lutar contra essa doença. Ótimo, nós estamos terminando mais um programa TV Naik. Obrigado, Dr. Antônio, por essas informações aqui conosco. Nós despedimos aí. Obrigado. Obrigado.